Estou fazendo a explicação aqui da quarta semana, PET 5, né? Ó, PET 7, quarta semana, né? E é o seguinte, aqui vai ser razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá? No caso é trigonometria que está estudando. Unidade temática, geometria. O que acontece? O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, nessas atividades, é que sempre você vai usar a razão, nós vamos usar aqui as relações seno, cosseno e tangente, tá? E você tem que sempre ter em mente que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seno sobre cosseno. Então, você tem que ter isso em mente para você fazer as atividades, essas atividades aqui. Aqui tem uma tabela enorme aqui, você vai perguntar, por que essa tabela? Essa tabela os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos, né? Do ângulo de um grau até 90 graus, tá? Para você usar. Até 90 graus. 90 graus de tangente não existe aqui, ó. O que acontece? Então, ângulos do primeiro grau até 90 graus para você ver o seno, cosseno e o tangente, tá? No caso, quando você vai fazer a maioria das atividades, ela vem só com os ângulos notáveis, que é 60, 30, 45 e 60, que são esses três ângulos, são os ângulos mais usados. No entanto, aqui ó, você vê, é 60, o ângulo de 30 e o ângulo de 45 graus, que são os ângulos notáveis, tá? Esses são os ângulos notáveis, que são os de amarelinho aqui, que são os mais usados, que talvez as atividades aqui vai pedir muito mais esses ângulos, tá? Mas nem sempre vai pedir esses ângulos, nem sempre. Se ele deu a tabela, é porque as atividades vai ter mais resultados do que esses ângulos aqui que você vai usar, tá? Como usar essa tabela? Vou ver aqui, vou olhar aqui para você aqui de uma vez, ó. Por exemplo, esse aqui. Tem o X aqui que é o ângulo, está querendo um ângulo provavelmente. Te dá o cateto oposto ao ângulo. Cateto oposto é quanto? 5,4. Cateto oposto. Por que cateto oposto, professor? Porque está oposto ao ângulo. O X não é meu ângulo que eu estou querendo, que eu estou trabalhando com ele. O cateto oposto. E te dá a hipotenusa. Por que é a hipotenusa? Que eu sei que é a hipotenusa. Porque está oposto a esse ângulo reto aqui e é o lado maior. O lado maior é a hipotenusa. Ou então você pode olhar pelo ângulo reto. Se o ângulo reto é aqui, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. E esse daqui é o ângulo que a gente está trabalhando com ele, que é o ângulo de trabalho, que é x, e o lado oposto é esse ângulo aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é a hipotenusa, isso aqui é o cateto oposto. Então, cateto oposto e hipotenusa, o que eu vou usar? Seno. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, você vai ter que pegar cateto seno, aí vai escrever lá. Eu vou ver se eu pego a atividade aqui pra gente resolver. Não vou resolver não, só vou armar para vocês verem aqui como que arma aqui, tá? Então aqui, ó, vou armar aqui a atividade, inserir, equação, colocar aqui, igual, seno igual. Olha, então ó, seno igual. Então vou colocar aqui 18 para ficar mais 16, tá bom. Olha só, então seno do ângulo, que ângulo que eu quero? O x, então é seno do x, tá? Seno do x, seno de x, oh meu Deus, seno de x igual. O que é meu cateto oposto? 5,4. Então, cateto oposto, 5,4. Que é minha hipotenusa? É esse valor aqui, ó. Então, 12. Aqui embaixo, aqui, ó. 12, tá? Então, cateto oposto sobre hipotenusa, seno. Por que eu vou usar a função seno? Porque eu descobri que eu tenho o ângulo e tenho o cateto oposto
e a hipotenusa. E eu sei que na formulazinha lá, o seno, nessa formulazinha aqui, ó, olha aqui, a formulazinha aqui, a seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos supor que eu tivesse cateto adjacente e hipotenusa, aí eu usar cosseno. Vamos supor que eu tivesse cateto oposto e cateto adjacente, aí eu usar o quê? Tangente. Vamos supor que o exercício tivesse me dado o seno e o cosseno. Aqui tem seno e cosseno, ó, tá? E seno e cosseno, e me pedisse alguma coisa e me desse o valor da tangente. Não, vamos supor que me desse um valor da tangente e me pedisse algum lado relacionado, fala que um lado é tal e me desse o cosseno. Fala que eu tenho o cateto oposto, porque pode ter situações, eu estou tentando inventar um problema aqui, mas agora a minha cabeça fugiu as coisas que eu ia falar. O que acontece? Pode ter uma situação que vai te dar o seno e o cosseno e vai te pedir para você relacionar os dois para achar algum valor, tá? Então aqui pode ser na tangente aqui, no problema. Então eu não vou resolver todos não. Mas esse aqui, eu estou resolvendo não, né? Armando aí para você. Então aqui é seno, eu descobri que é seno porque eu tenho cateto oposto e tenho a hipotenusa e estou com o x aqui, o ângulo x, que tem o cateto oposto nesse valor aqui e a hipotenusa. Então eu descobri que eu posso fazer dessa maneira aqui, ó. Então, dessa maneira aqui, o que eu tenho que pensar agora? O que é seno de x? Seno de x, o que é seno de x? Se você calcular aqui, ó, calcular aqui, dividir isso aqui, vai me dar o seno de x. Então eu vou ter o seno de x. Ó. Então só você dividir isso aqui que você vai ter o valor. Mas é que eu não queria esse tipo de problema de cara, não. Mas vamos supor que me desse, vou fazer outra situação aqui. Aí vamos supor que, vou fazer outra situação. Aqui é só você dividir que você vai ter o valor do x, tá? Você vai ter o valor de x, tá? Mas vamos supor que me desse aqui e aqui fosse 50. Não, aqui 50 não, senão não, tem que ser um ângulo, um valor que dê vamos supor que aqui fosse 10,8, tá? Então o 5,4 vai ser quanto? 10,8, 10,8. E eu quisesse procurar esse valor aqui, esse valor eu não tenho ele, eu não tenho esse valor, então esse valor aqui vai ser meu x. E esse x aqui, ao invés de ser esse valor aqui, seria 30 graus. Vou colocar 30 graus. Vamos supor que fosse 30 graus. Tá? Vamos supor que estou 30 graus. Eu tivesse com um seno de 30 graus. Aí vamos supor que isso aqui seja o valor de 30 graus, esse aqui seja o x. E eu estou procurando esse valor. Não, esse aqui é 10,8. E eu estou procurando o valor aqui que é 12, mas aqui eu não sei qual é o valor, vai ser meu x. O que eu vou ter que fazer aqui? Aí eu teria que, aqui 10,8, aqui x, aqui 130 graus. Aí eu teria que ir lá na tabela, e olhar aqui, ó. O que é 130 graus? É a primeira opção aqui, ó, seno, tá vendo aqui, ó, nessa linha aqui, ó, 0,5. Então eu sei que 130 graus é 0,5. Então eu tenho que vir aqui na atividade aqui. Então 130 graus, o que eu vou colocar nesse valor aqui? No lugar disso aqui, ó, no lugar de 130 graus, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar que aqui 130 graus vai valer 0,5. Ou 1 sobre 2, né? 0,5 é uma coisa que 1 sobre 2. Aqui o que eu tenho que fazer? Multiplicar cruzado. Aqui embaixo é como se tivesse 1, 0,5 sobre 1 e 10,8 sobre x. Então multiplica cruzado. Então vai ser 0,5x igual a 10,8, né? Aí você vai colocar o x igual 10,8 dividido, vai passar o 0,5 dividindo, vai ficar 0,5, 10,8 dividido por 0,5. Aí você vai fazer essa conta aqui e vai achar o valor do x, tá? Que no caso o x aqui seria, no triângulozinho aqui, ó, seria esse valor aqui da hipotenusa. Esse lado aqui, que é o lado da hipotenusa que você estaria encontrando. Tá? Eu espero que essa explicação aí tenha ajudado vocês, que tenha a explicação do governo. E também na internet tem outras maneiras de aprender.
eu acho que eu vou ter. Então, o que eu vou ver se eu explico mais uma vez aqui. Devia ter feito. Bem, outra situação hipotética aqui. Então, vamos fazer aqui para ver. Ó. Então, vamos supor que você vai analisar essa situação aqui. Vai analisar. Qual situação é essa? O que você tem? Você tem o ângulo, 45 graus, né? Você tem o ângulo 45 graus. Você tem o que é esse valor aqui em relação a esse ângulo aqui, ó, cateto oposto. O ângulo de trabalho é 45 graus. O ângulo que eu estou trabalhando com ele, que eu vou calcular ele, é 45 graus. Então, esse daqui vai ser o cateto oposto em relação a esse ângulo, tá? E esse aqui é o cateto que é adjacente. A hipotenusa não tem nada. Tem alguma coisa a ver com luz? Não. Então não tem valor na hipotenusa. Eu não vou trabalhar com a hipotenusa. Eu vou trabalhar com o ângulo de 45 graus, que é o ângulo de trabalho, né? Vamos supor que tivesse aqui. Aí teria que trabalhar com o ângulo aqui, né? Aí teria ó, diferente, né? Mas eu tenho aqui o ângulo de 45 graus, o ângulo oposto. O ângulo oposto não, o cateto oposto. Por que cateto oposto? Porque está oposto ao ângulo de trabalho, tá? E o cateto adjacente, que é o lado, esse lado, do lado do ângulo de trabalho, tá? Resolvendo isso aqui, vamos lá então. Então, olha, lembrando aqui, vou pegar isso aqui, mas é só para me copiar os dados, tá? Isso aqui eu não vou usar não. Então vai ser, isso aqui não é a mesma coisa, então não vai ter a mesma coisa aqui. Aqui eu vou ter que colocar de novo. Isso aqui, ó, é 45 graus. E não é seno mais. O que eu vou usar agora? Agora vamos descobrir o que eu vou usar. É 45 graus. Mas é 45 graus o quê? O que eu vou usar? Então vai depender dos dados que eu tenho. Eu tenho um ângulo, tenho um cateto oposto e tenho o cateto adjacente, tá? Aí você tem que pensar, o que é cateto oposto lá na formulazinha? Aí você vai voltar na formulazinha e vai olhar o que é cateto oposto. Cateto oposto é, na formulazinha aqui, ó, nessas formulazinhas aqui, ó, o que é cateto oposto? O que tem cateto oposto? Aqui tem cateto oposto e cateto adjacente. Ah, o tangente tem cateto oposto e cateto adjacente. Então eu vou usar lá naquele triângulozinho ali, hipotético que eu fiz aqui, eu vou usar cateto oposto e cateto adjacente. O que é cateto adjacente, cateto oposto? Tangente. Tangente, tá? Eu tenho que pensar que eu vou usar tangente de quê? De 45 graus. Então vai ser tangente de 45 graus igual. Aí o que eu tenho aqui? Cateto oposto. O que é meu cateto oposto? X. Então eu vou colocar no lugar de cima o X. O que é o embaixo aqui, o cateto adjacente? O cateto adjacente é 8. Então vou colocar 8 aqui. Está armado. Armado está. Agora eu tenho que pensar a próxima etapa. O que eu vou fazer? Pegar o valor de tangente de 45 graus, a próxima etapa. Lá na tabela. Olhar na tabela, tangente de 45 graus. Quanto que é tangente de 45 graus? Aí eu vou pegar e vou substituir no lugar do que está escrito aqui, ó. No lugar que está escrito tangente de 45 graus, o que eu vou fazer? Vou substituir essa escrita aqui, ó. Tá? Vou lá na tabela. Deixa eu ver aqui na tabela. Aqui. Vamos lá na tabela, tangente de 45 graus. Você vai lá na tabela. Aí, tangente a última linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó. De 45 graus, tá? Aqui, ó. 45 graus aqui, ó. É 1. Tá vendo aqui, ó? Tangente de 45 graus, ó. É 1. Então eu vou colocar no lugar do que está escrito ali, ó. No lugar que está escrito aqui, que eu vou colocar? Vou até colocar para cima aqui para dar para enxergar. Então, tangente de 45 graus. O que eu vou substituir aqui no lugar que está escrito aqui? Vou colocar 1. Tá? Aí, agora está arrumado. Agora eu posso calcular, ó. Aqui é 1 sobre 1, né? 1 sobre 1. Então, vou multiplicar 1 vezes 8. Aqui é como se tivesse 1 embaixo aqui, ó. Tá? É 1, mas você tem que imaginar que isso aqui está sendo multiplicado, são cruzados, tá? Como se tivesse 1 aqui embaixo. Não tem, mas você tem que imaginar. Então, vai ser 1 vezes x. Aí vai colocar x. 1 vezes x, x, igual. Tá? 1 vezes x, x. Aí, esse 1 aqui, 1 vezes 8, 8. Qual o valor do x? X igual a 8, tá? Então, nesse triângulozinho que eu fiz aqui, hipotético aqui, ó, não devia ter colocado 45 graus, porque é o seguinte, como é 45 graus aqui, e aqui é 90, aqui automaticamente tem que dar 8. Por quê?
Porque quando tem ângulo de 45 graus aqui é 90, aqui também tem que ser 45 graus. Então aqui tem que ser a mesma medida daqui, ó. Porque o ângulo é de 45 graus. E 45. A soma interna dos ângulos de um triângulo, a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180 graus. Aí o que acontece? Se aqui é 45 e aqui é 90, aqui também tem que ser 45 para dar 180. Aqui somando esses ângulos todos aqui dentro aqui, ó. Então aqui e daria 8. Eu nem lembro, nem pensei nisso não, né? Eu fiz as coisas assim, mas não pensei nessa questão de dar 8 aqui não. Deu o mesmo valor por causa disso, porque aqui é 8, aqui também vai ser 8. Tá? Que aqui o ângulo também será de 45 graus, se aqui for de 45 graus. Eu devia ter colocado 30 graus, que aí daria um valor diferente. Mas é um exemplo que eu dei para vocês pegarem, né? Também é até bom que vocês vão perceber que essa situação aqui, e eu acabei explicando a situação aqui, essa situação aqui especial, né? Que o ângulo de 45 graus, ele é um ângulo que gera um triângulo, um retângulo, com dois lados iguais.